Em destaque no Panorama CBN, Flávio Bolsonaro nega que tenha pedido a Trump taxas contra o Brasil e manda carta demonstrando preocupação com tarifaço. Presidente Lula chama senador de imbecil, diz que os Bolsonaros são vendilhões da pátria e afirma que espera a ligação de Trump. Presidente americano divulga foto com Flávio e chama senador de jovem esperto que ama o Brasil. Secretário de Estado americano diz que Brasil não é amigável aos Estados Unidos, como Cuba e Venezuela. Pela primeira vez, Monique Medeiros diz acreditar que Jairinho matou Henri Borel. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 2 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O governo brasileiro reagiu com indignação ao relatório preliminar dos Estados Unidos que acusa o país de adotar práticas comerciais desleais. Esse documento pode resultar na criação de tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. Esse documento é a conclusão de uma investigação que foi aberta em julho do ano passado e inclui tudo quanto é tipo de tema. PIX, 25 de março, desmatamento, combate à corrupção, etanol. O relatório acusa o governo brasileiro de adotar práticas comerciais consideradas irrazoáveis. Segundo Washington, políticas nacionais sobre comércio digital, propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal restringem ou encarecem a entrada de produtos e serviços americanos no mercado brasileiro. No caso do desmatamento, o documento cita dados de 2021 do governo Bolsonaro, quando houve recordes de crimes ambientais na Amazônia, e ignora as recentes reduções nas taxas de corte de árvores. A tarifa, se for confirmada, atinge quase todas as mercadorias do Brasil. Ficam de fora itens estratégicos para o abastecimento dos Estados Unidos, como carne bovina, café, frutas tropicais, petróleo, minérios, terras raras, aviões, fertilizantes e medicamentos. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Palácio do Planalto afirmou que não existe justificativa para eventuais sanções econômicas. O governo acusou integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro de interferência política para incentivar o processo em Washington. Na defesa técnica, o governo argumenta que a relação comercial é amplamente favorável aos americanos, com superávit de mais de 424 bilhões e meio de dólares com o Brasil entre 2011 e o ano passado. A nota do Planalto destaca que 76% das importações vindas dos Estados Unidos entraram no país sem pagar imposto no ano passado. Um dos pontos que mais irritaram os governistas no documento americano é a acusação de que o Banco Central brasileiro usa o PIX para prejudicar empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos. O deputado Lindbergh Farias, do PT, criticou a postura da oposição. O Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro acabam conspirando contra o Brasil, trabalhando contra os brasileiros. Novamente vieram com tarifas, mas da forma mais injusta possível. Tarifas contra o Brasil, porque o Brasil tem um PIX, como se nós tivéssemos que ficar dependentes e reféns dos cartões de créditos norte-americanos. Isso é um escândalo. Nas redes sociais, o tarifaço já é chamado de tariflávio, mas o senador nega que tenha agido em favor das taxas aos produtos brasileiros. Em entrevista à rádio Itatiaia, o senador do PL disse que pediu expressamente ao presidente Donald Trump para não taxar as empresas brasileiras na reunião da semana passada na Casa Branca. Flávio Bolsonaro disse que o governo americano vê Lula com desconfiança e, por isso, mantém as sanções. Ele negou problemas com o PIX e chamou a acusação do governo federal de terrorismo. Nas 3 reuniões que nós tivemos com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol. Em outra declaração, Flávio atribuiu o tarifaço ao tom agressivo de Lula contra os norte-americanos. Na tarde dessa terça, o senador divulgou uma carta endereçada ao secretário de Estado americano Marco Rubio,
manifestando preocupação com a possibilidade de novas tarifas contra o Brasil e pedindo para que a sobretaxa não seja executada. Flávio Bolsonaro alega que o país atravessa um período de grave deterioração fiscal e econômica e que as novas tarifas causariam sérios prejuízos ao povo brasileiro. Também nessa terça, o presidente Donald Trump postou na rede social dele fotos do encontro que teve com Flávio Bolsonaro na Casa Branca há uma semana. Em uma delas, também aparecem sentados o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, ao lado de Flávio, e Paulo Figueiredo, aliado da família e neto do último presidente da ditadura militar. Na publicação, Trump diz que foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval, um jovem esperto que ama muito o seu país, o Brasil. No Senado americano, o secretário de Estado Marco Rubio, durante um depoimento, excluiu o Brasil de uma lista de países considerados amigáveis aos Estados Unidos. Enquanto ele defendia a política externa do governo americano para o hemisfério ocidental, Rubio disse que tem uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos, tirando, nas palavras dele, Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, Brasil, embora esteja no meio de um ciclo eleitoral, e, em alguma extensão, a Colômbia. Mais cedo, ao comentar o relatório americano que propõe a tarifa de 25%, o presidente Lula criticou Marco Rubio, dizendo que ele é anti-América Latina e que já disse a Trump que Rubio não gosta do Brasil. Em um evento em Catalão, Goiás, o presidente Lula fez um discurso inflamado, com palavrões, xingou Flávio Bolsonaro e culpou a articulação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar o povo brasileiro. Lula lembrou ainda que Flávio Bolsonaro publicou agradecimentos a Trump pelo tarifaço do ano passado. Dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Lula também relembrou os bastidores da reunião de 3 horas que teve com Donald Trump no dia 7 de maio. Depois desse encontro, os dois governos tinham definido o prazo de 30 dias para que o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e as autoridades americanas chegassem a um consenso. Só que o governo americano decidiu aplicar a sanção mesmo depois de 3 rodadas de conversas e com as negociações ainda em andamento. Mais tarde, o presidente apareceu em outro evento em Catalão, Goiás, segurando um cartaz que dizia: o Pix é do Brasil. Então, Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química entre você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos. Para conter os impactos e alinhar as ações, o Palácio do Planalto fez uma reunião de emergência no fim da manhã dessa terça-feira, com a estratégia central de evitar um rompimento e manter os canais de negociação abertos com Washington para tentar reverter a medida ou reduzir os prejuízos. Do lado americano, o embaixador e representante comercial Jameson Greer confirmou que mantém conversas intensas com o governo brasileiro, mas disse que há divergências substanciais nas questões identificadas na investigação. O vice-presidente Geraldo Alckmin, depois da reunião, criticou o relatório americano. Descabida a recomendação e o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta. E o caminho é o caminho do diálogo, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ressaltou que o PIX está protegido e fora de questão nas conversas. Se os Estados Unidos decidirem impor as sanções comerciais de forma unilateral, o Brasil ameaça usar a lei de reciprocidade para retaliar de forma proporcional. Atualmente, o mercado americano vem perdendo espaço para o mercado brasileiro. No primeiro trimestre desse ano, a participação dos Estados Unidos nas exportações do Brasil atingiu o menor valor da série histórica, somando 9,4%. Os pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, responsabilizaram o presidente Lula. Em um evento em Belo Horizonte, Romeu Zema, do Novo, afirmou que a medida não é uma surpresa e demonstra a incompetência do governo Lula com as relações internacionais. Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã e distanciar de países do Ocidente. O Brasil precisa, como eu tenho dito, se aproximar do Ocidente. Nós somos um país ocidental, um país cristão. As nossas raízes estão na Europa. Ronaldo Caiado, do PSD, seguiu a mesma linha e declarou que o fim das barreiras comerciais só vai vir de um governo aberto ao diálogo, o que para ele não é o caso da atual gestão. O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto. Se nós chegarmos ao governo, se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo para que não tenha retaliação a aço, a móveis e outros detalhes que não soltaram ainda a relação toda dos segmentos que serão penalizados. Então, é isso que falta, ou seja, um presidente que tenha a capacidade de dialogar. Flávio Bolsonaro estava no evento, mas não falou com a imprensa, e ele sinalizou parceria com Zema e Caiado, diferente do que aconteceu dias atrás, quando foi criticado pela relação com Daniel Vorcaro. No interior de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas demonstrou preocupação com a ameaça de novas tarifas e cobrou uma reação dura do governo Lula. Como é que os Estados Unidos vão cobrar de alguém, vão falar de desmatamento? Então, observe o que nós fazemos e o que eles fazem. Então, isso não faz o menor sentido e vai demandar agora um esforço da diplomacia brasileira. E o governo do Irã colocou o Brasil no centro de uma propaganda de guerra contra os americanos. Um vídeo publicado pela embaixada iraniana na Tunísia, feito com inteligência artificial, mostra uma briga entre o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade. E o Cristo aparece destruindo a estátua americana. A legenda diz: uma frente, uma luta, a vitória da fé sobre o imperialismo. A publicação foi feita antes da ameaça de tarifa pelos Estados Unidos, mas aí ganhou outro significado depois do anúncio. E o presidente Donald Trump cobrou de forma dura o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para conter a escalada militar no Líbano. Segundo informações do site Axios, em um telefonema, Trump chegou a xingar o premier de louco e disse que ele estaria na prisão se não fosse pelo apoio americano. Depois da pressão, Netanyahu recuou da ameaça de bombardear a capital Beirute, mas o recuo vale apenas para a capital mesmo, porque no sul do Líbano os combates continuam intensos. Ataques israelenses mataram pelo menos 8 pessoas nesta terça-feira e o Hezbollah afirma ter lançado drones contra veículos militares israelenses. Em depoimento no Senado, o secretário de Estado americano Marco Rubio negou que as conversas com o Irã estejam paralisadas e disse que os Estados Unidos não vão suspender as sanções contra o Irã em troca da reabertura completa do Estreito de Hormuz, acrescentando que qualquer alívio das sanções está condicionada à renúncia do urânio enriquecido. Nessa terça, o petróleo ficou praticamente estável aos $95. E com a impressão de que o tarifaço tem mais impacto político do que econômico, até porque a lista de produtos com isenção tem 73 páginas, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,16% aos 174.197 pontos. O dólar comercial caiu 0,27%, cotado a R$ 5,00. O euro vale R$ 5,82, com baixa de 0,27%. Volto a falar do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, porque ele apontou a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, como um nome forte para ser vice na chapa dele para a presidência da República.
Silvia se filiou ao PSD em março para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. E depois ela foi às redes para dizer que segue focada na pré-candidatura a deputada federal. O assunto vai ser debatido pela cúpula do partido na próxima segunda-feira, dia 8. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, também está cotado para a vaga de vice e já disse que vai acatar a decisão coletiva da legenda. Na agenda em Belo Horizonte, Caiado negou a possibilidade de abrir mão da cabeça de chapa para ser vice do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a autonomia da Polícia Civil na operação que investiga a Prefeitura da capital e a ONG que foi contratada para instalar pontos de internet sem fio em São Paulo. No dia anterior, o prefeito Ricardo Nunes contestou a ação e disse que a prefeitura já tinha entregado todos os documentos exigidos. E Nunes também sugeriu que a investigação pode ter motivação política, já que a dona da ONG é a mesma da produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a fala gerou forte mal-estar nos bastidores porque a Polícia Civil responde diretamente ao governo do estado. A CBN apurou que Tarcísio e Ricardo Nunes conversaram por telefone depois da operação. Questionado pela repórter Bruna Barbosa, da CBN, o governador negou qualquer interferência política e afirmou que a polícia apenas atendeu a um pedido do Ministério Público. Primeiro, a operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere, a polícia tem autonomia. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado. Nesta terça, o prefeito Ricardo Nunes disse que a gestão municipal decidiu reduzir, por falta de recursos, a quantidade de pontos de Wi-Fi prevista no contrato de 108 milhões que é investigado. Segundo ele, apenas 3.200 dos 5.000 pontos foram efetivamente entregues e pagos pela prefeitura. O julgamento do caso Henri Borel teve uma reviravolta importante no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a mãe do menino, Monique Medeiros, acusou diretamente o ex-namorado e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. No 9º dia de julgamento, Monique revelou que confrontou o ex-parlamentar antes da prisão dos dois e disse a ele: "Você matou meu filho". A ré explicou que tomou essa atitude depois de descobrir que Jairinho conversava com uma ex-namorada na madrugada do crime, ao contrário do que ele sustentava. De acordo com o depoimento, Monique agrediu o ex-vereador e ele reagiu pegando uma Bíblia. Jairinho colocou a mão sobre o livro e jurou: "Pelos meus 3 filhos mortos que eu nunca encostei um dedo no seu filho". Até então, Monique sustentava a tese de acidente doméstico. Agora ela afirma que acredita na culpa do ex-namorado pelo histórico de agressões dele com outras mulheres. Essa mudança de versão tenta afastar a acusação de que ela foi omissa diante das violências sofridas pelo filho de 4 anos em março de 2021. Subiu para 22 o número de mortos nos ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia na madrugada desta terça-feira. O balanço das autoridades ucranianas aponta que 138 pessoas ficaram feridas. A ação atingiu 38 locais em várias partes do país. Esse foi o terceiro grande ataque contra a capital Kiev em menos de um mês. Cerca de 140 mil moradores da cidade estão sem energia. Em Dnipro, que é a 4ª maior cidade ucraniana, as equipes de resgate retiraram dos escombros os corpos de uma criança de 3 anos, de uma mulher e do filho dela de 8 anos. As forças de segurança da Ucrânia informaram que a Rússia lançou 73 mísseis e 656 drones. O exército ucraniano conseguiu derrubar a maior parte, usando 40 mísseis e 602 drones. Na semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu sistemas de defesa aérea ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda não teve resposta. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o uso de mísseis hipersônicos e drones. O governo russo declarou que a mega-operação foi uma resposta a ataques ucranianos contra civis no leste da Ucrânia e que a guerra entrou em um novo paradigma. E a seleção brasileira masculina de futebol já está nos Estados Unidos para a disputa na Copa do Mundo. A delegação pousou no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, no início da manhã desta terça-feira.
Um dos primeiros a desembarcar foi o técnico italiano Carlo Ancelotti. Em entrevista ao portal GE, ele disse que está motivado e que o torneio não tem um favorito, mas garantiu que o Brasil vai competir de igual para igual. Veremos. O que chamou a atenção foi o uniforme da seleção, meio cinza, escuro, que o pessoal na internet comparou com roupa de mecânico. Quem assina esse uniforme é o estilista Ricardo Almeida, que veste a seleção pela terceira vez. O primeiro treino já aconteceu nessa terça no Columbia Park Training, o centro de treinamentos do New York Red Bulls. Foi a primeira atividade com os 26 jogadores convocados. Os defensores Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli se apresentaram na segunda por causa da final da Liga dos Campeões da Europa, que aconteceu no sábado. O Brasil faz um último amistoso contra o Egito no próximo sábado e estreia na Copa no dia 13 contra Marrocos pelo Grupo C. No tênis, infelizmente o brasileiro João Fonseca foi eliminado do torneio de Roland Garros nas quartas de final. Ele perdeu para o tcheco Jakub Mensik por 3-0, parciais de 6-4, 6-3 e 7-6. E esse último set foi bem disputado. De qualquer forma, foi uma grande campanha do brasileiro, que tem só 19 anos. Mensik pega agora o alemão Alexander Zverev nas semifinais. Ele venceu o espanhol Rafael Rodar por 3-0. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Chegou um e-mail com o assunto agradecimento pelo incentivo. Olá, Leandro, tudo bem? Me chamo Gustavo, sou de Uberlândia, Minas Gerais, tenho 23 anos e estou recomeçando minha carreira profissional. E no fim do ano passado comecei a cursar jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia. Cada vez mais me apaixono pela área e o Panorama CBN foi e tem sido minha porta de entrada para consumir cada vez mais conteúdos jornalísticos. Admiro muito o seu trabalho e saiba que vocês têm impactado positivamente a classe estudantil do jornalismo. Queria te pedir um abraço para minha amada Melissa Ferreira, muito obrigado. É o Gustavo de Souza. Que beleza, hein, Gustavo? Agradeço demais pela sua participação. Um abraço também para Melissa Ferreira, que espero que também seja ouvinte do Panorama. E espero também que você divulgue o Panorama para toda a sua turma. Alô, turma de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, hein? Já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado, bem informada. Começou a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio e já acabou, terminou em tempo recorde. Todas as entradas disponíveis para associados do Rock in Rio Club e clientes do Banco Itaú acabaram em menos de 2 horas. Os primeiros dias a ficarem indisponíveis em menos de 1 hora foram o dia 6 de setembro, que tem o DJ britânico Calvin Harris como atração principal, e o dia 12 de setembro com a banda americana Maroon 5. Aí pouco depois acabaram os bilhetes para os dias 5, 7 e 11 de setembro, que trazem os grupos Avenged Sevenfold, Stray Kids e o cantor Elton John. O festival vai acontecer de 4 a 13 de setembro. O ingresso comum custa R$ 870 e a novidade desse ano é o espaço Comfort Zone, que é uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, com bares e banheiros próprios, e aí a inteira custa R$ 1.950. A organização do festival recomenda que os fãs já façam o cadastro no site da Ticketmaster para evitar problemas na venda geral. O público que não conseguiu comprar os ingressos agora vai ter uma nova chance na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, a partir das 7 da noite. Com roupa nova, vamos terminando o Panorama CBN. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!